Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Santos 1, Corinthians 0, uma boa vitória do Peixe no Clássico, mas poderia ter se complicado no fim. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram que você fala de futebol, e aquela dica para você baixar o app do SofaScore, que é o melhor aplicativo para você analisar futebol. Totalmente de graça. Você baixa ele totalmente de graça. Só vir no primeiro comentário fixado desse vídeo, clicar lá e você baixa totalmente de graça. Lá você tem resultados em tempo real, análise tática, dados estatísticos de jogador e time, você tem mapa de ação, então várias coisas que eu vou usar nesse vídeo, eu peguei lá no SofaScore. Você baixa totalmente de graça no primeiro comentário desse vídeo. Vamos lá, tô gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira. Na quarta estive na Vila Belmiro comentando a vitória do Santos por 1-0 sobre o Corinthians. E o jogo acho que foi dentro da minha expectativa. A vitória do Santos aconteceu, no Santos fazendo ali, sei lá, 60 minutos de futebol muito bons no caso, muito bons. O primeiro tempo do Santos foi excelente. O começo do segundo tempo, os primeiros 10, 15 minutos, o Santos foi bem superior ao Corinthians, e a partir aí, nos 30 minutos finais, quando começaram a rodar as substituições, o Corinthians deu uma igualada no jogo, deu uma equilibrada, e no fim poderia até ter empatado, né? O Corinthians teve mais a bola no segundo tempo, mas finalizar mesmo, ele foi finalizar já no fim, naquela cobrança de falta do Rojas, e depois numa outra finalização que o João Paulo foi buscar. Assim, mas no geral do jogo, a gente teve a confirmação de um Santos que começa muito bem. Aqui os números do Santos nessa temporada, nesse 2024, números que o SofaScore separou pra gente, num belo trabalho do Fábio Carille. O jogo começa, e aí vou logo falar do lance polêmico que foi o pedido de pênalti do Corinthians em cima do Maicon. O Maicon vai ajeitar uma bola e acho que vem o João Schmidt, chuta e acaba pegando o pé dele ali sem conseguir dar em bola. Como eu falei na transmissão, o árbitro poderia perfeitamente ter marcado o pênalti. O árbitro no campo não marcou o pênalti. Não sei se ele achou que o contato não foi muito forte, não sei se ele achou que não foi o contato que fez o Maicon não conseguir jogar, não sei qual foi o argumento dele, ele não deu em campo. Acho que ao não dar em campo, como é um lance duvidoso, não é um lance para mim claríssimo, o VAR não chamou. Tem que ver o que vai sair em termos de áudio nessa quinta-feira, mas o Corinthians reclama de um pênalti e não é absurdo não é choro não. Tinha elementos para marcar o pênalti. Na hora ali da transmissão eu falei que achava que não era um pênalti claro, não marcaria, mas o árbitro, já vi pênaltis assim ser marcados. O árbitro, se tivesse olhado e percebido, entendido o pênalti, interpretado o pênalti, o Santos não teria ao que reclamar. Até o Thiago Kozlowski, que foi quem dirigiu o Corinthians, ele falou que achou um lance duvidoso. E é isso mesmo, é um lance duvidoso. Não é um lance que você pode cravar como um erro, é um lance de interpretação. Enfim, esse lance foi, acho que aos 3 minutos. Depois disso daí, no primeiro tempo, praticamente todo, só deu o Santos. Incrível, assim, como o Santos está conseguindo jogar. O time do Santos tem muita qualidade técnica, né? Num Otero, num Casares, num Pituca armando de trás, no João Schmidt, que vem sendo o destaque do time. Assim, então, ainda tem jogadores que não puderam jogar, o Juliano, então, o Santos jogando muito bem, com jogadores próximos da bola, sempre com jogadores fazendo ali as chamadas triangulações pelos lados. Então, pelo lado esquerdo, o Guilherme, que jogou bem com o Rainer, uma grata surpresa, né, improvisado da direita para jogar na esquerda, jogou muito bem, acelerando, cortando para dentro. Então, assim, os dois tabelando pela esquerda. Pelo lado direito, Aderlan subindo para se encontrar com o Otero, e aí sempre alguém encostava, quando não era o Aderlan, encostava ali o Pituca, ou eventualmente o Casares até se machucar. Então, assim, o Santos que gerou muito volume, gerou muitas oportunidades. Então,
O Santos poderia até ter vencido por mais no primeiro tempo. O João Schmidt fez 1-0, e o João Schmidt tem sido um dos destaques, talvez a grande novidade, a maior novidade do Santos na temporada, né? Jogando muito bem. E aí uma cobrança de escanteio do Otero pelo lado direito, o João Schmidt subiu livre e fez o gol. Aqui o SofaScore separou aqui a atuação do João Schmidt, que foi eleito o craque do jogo. Um gol, uma finalização, acertou 81% dos passes, acertou 3 de 4 dribles, duelos. Isso daí chama muita atenção, né? Porque o Corinthians não conseguiu ficar com a bola. O Corinthians não conseguiu ter posse, porque o Corinthians perdia, o Santos ia e retomava. O Corinthians recebia a bola, o Santos ia e retomava. Enfim, duelos vencidos, 12 de 15, 6 desarmes, 4 interceptações e uma nota de 8,4 no SofaScore. Lembrando, quer baixar o SofaScore para ter acesso a dados como esse, só vim aqui no link no primeiro comentário desse vídeo. Totalmente de graça, totalmente de graça. Então assim, e aí o João Schmidt subiu completamente livre, fez 1-0, e aí desbaratinou o Corinthians de todo jeito. O Corinthians que teve a estreia do Garro, vou falar sobre o Garro já no vídeo. O Corinthians não conseguia, o que o Santos fazia de bom, tabela, aproximação, os jogadores se oferecendo para dar como opção de passe, no Corinthians justamente ao contrário. E aí entra todo o cenário do Corinthians, né? Técnico interino, jogadores entrando e saindo do time, jogadores sem confiança. Então jogadores que às vezes tudo está um momento tão complicado que o jogador não tenta, não quer arriscar. Então ficou o Garro tentando aparecer para jogar e basicamente sozinho. Eu até fui buscar uma estatística que eu falei no jogo, também que eu busquei lá no SofaScore. No primeiro tempo, o Pedro Raul tocou na bola 9 vezes. 9 vezes. E o Cássio tocou na bola 18 vezes. Então, aí você diz muito bem a dificuldade do Corinthians. O seu centroavante, a sua esperança de gol, ela não conseguiu ser acionada. E aí a culpa não é do Pedro Raul, não. Eu não estou falando isso para culpar o Pedro Raul. Eu estou falando para absolver o Pedro Raul. Se a bola chega para o centroavante, não é em condição de finalizar, não. Estou falando, se o seu centroavante encosta na bola 9 vezes em 45 minutos, mais os acréscimos, a culpa não é dele. A culpa é da construção do time. Então, assim, e aí o Santos desperdiçou pelo menos 2 boas chances e o jogo virou 1-0. Começo do segundo tempo, o Santos começou muito bem. O Santos teve, nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, 70% de posse. Teve 2 finalizações, teve uma bola na trave no que era um cruzamento, acabou indo para o gol do Aderlan. Então o Santos poderia ter aumentado nesse começo do segundo tempo, um clima muito interessante na Vila. A partir daí o Santos deu uma cansada, o Carille até falou sobre isso, e aí quando rodaram as substituições do Corinthians funcionaram melhor do que as substituições do Santos. A substituição da entrada do Fausto Vera, que dessa vez entrou relativamente bem, a entrada do Yuri Alberto, que entrou conseguindo se movimentar e participar mais do jogo, e aí o Garro subiu de produção. Aqui estão os números do Garro, tá? No primeiro jogo dele, também do SofaScore. Então, olha aqui. Garro, aqui o mapa de ação dele, onde ele trabalhou, você vê que ele se movimentou porque ele procurou a bola o tempo todo. Ele procurou jogar, ele procurou falar, me dá a bola para eu tentar jogar. Aí aqui, 4 passes decisivos, aqueles passes que dão uma clareada na jogada. 66 ações com bola, foi o cara que mais procurou no Corinthians, a gente falou sobre isso. 6 faltas sofridas, o cara que mais sofreu falta no jogo. 7 duelos vencidos, 4 bolas recuperadas, 1 finalização no gol, aqui gerou a defesa do João Paulo, que eu me referi, e a nota do SofaScore 6,8. Gostei da estreia do Garro, gostei. Ele demorou aliás, o time e ele demoraram a estar na mesma sintonia no primeiro tempo. A partir desses 30 minutos finais, o Garro jogou, apareceu, foi quem mais procurou e aí esbarrou nas deficiências do Corinthians. No lado do Santos, o Santos caiu muito de padrão, acho que as alterações lá,
a entrada do Morelos e a entrada do Pedrinho, né? O Otero saiu para a entrada do Pedrinho, e aí o William Bigode, que estava dando uma movimentação na frente, saiu para a entrada do Morelos. Morelos é mais fixo, mais pesado, e acho que isso piorou o time do Santos. O Santos sentiu também fisicamente, o Carille falou sobre isso, e no final o Corinthians termina, só para vocês terem uma ideia, no segundo tempo o Corinthians teve 60% de posse de bola. O Corinthians teve 10 finalizações contra 7 do Santos. Então, o Corinthians teve mais volume no segundo tempo. E teve as 2 finalizações do final, a cobrança de falta do Rojas, que o João Paulo socou, e a defesa que o João Paulo foi fazer no alto, na batida do Garro. O Corinthians poderia ter empatado o jogo, e que seria ali daria uma sensação do Santos ter desperdiçado um jogo em que ele jogou 60 minutos muito bem. Mas é isso. Acho que hoje a verdade é que o Santos, em termos de andamento de trabalho, está bem à frente do Corinthians. E isso se refletiu, acho que na maior parte do jogo. Agora o Corinthians vai começar tudo de novo, provavelmente aí com o Antônio Oliveira como treinador, e aí vai começar tudo de novo. Em termos de classificação, a situação do Santos está excelente, já tem 15 pontos, mais do que ele fez em 23, 22 e 21 do Campeonato Paulista. E a situação do Corinthians, essa é bem complicada. O Corinthians, nesse momento, está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, com 3 pontos em 6 jogos. É o pior início de Campeonato Paulista do Corinthians desde 1932, quase 100 anos atrás, né, 90 anos atrás. É o pior início do Corinthians em 90 anos, quando em 1932 ele também ganhou 1 e perdeu 5 nas 6 primeiras rodadas. E é a missão do Corinthians. Primeiro, escapar do rebaixamento no Paulista, que eu acho que deve acontecer, e depois sim pensar numa possível classificação. O Bragantino tem 10, o Mirassol tem 6, a Inter de Limeira tem 4, mas tem 2 jogos a menos do que o Corinthians, e 1 jogo a menos que o Mirassol, e o Corinthians tem 3 pontos. É isso, queria te ouvir o que você achou, o que você achou do Garro, o que você achou do Santos. Diz aqui embaixo no comentário. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalhando no grupo do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.